Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados e preciosos do coração de Deus. Que a paz transbordante de nosso Senhor Jesus Cristo, o abraço apertado e maternal da Virgem Maria e a força transformadora do Espírito Santo estejam agora mesmo cruzando a porta da sua casa. Que essa paz celestial invada sua sala, o seu quarto, e traga um sopro de esperança e de vida nova para o seu coração que, quem sabe hoje, esteja tão machucado e cansado. É uma alegria imensa, um verdadeiro remédio para nossa alma, estarmos juntos mais uma vez para meditar essa palavra de Deus, que é o farol que ilumina as nossas noites mais escuras. Meus irmãos amados, o Evangelho que nós acabamos de escutar é, sem sombra de dúvida, uma das passagens mais lindas e libertadoras de toda a Bíblia. Jesus está caminhando e vê um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Minha gente, para nós entendermos o peso disso, precisamos saber quem era o cobrador de impostos naquela época. Ele era considerado um traidor da própria pátria. Ele trabalhava para os romanos, que eram os opressores, e cobrava dinheiro do seu próprio povo, muitas vezes roubando e cobrando a mais para enriquecer. Mateus era odiado. Quando ele passava na rua, as pessoas cuspiam no chão, viravam a cara. Ele era o lixo da sociedade, o pecador público que ninguém queria por perto. Mas prestem muita atenção no olhar de Jesus. Jesus não olha para Mateus com a lente do preconceito. Jesus não aponta o dedo na cara dele para dizer: você é um corrupto, um pecador sujo. Não. Jesus olha para o fundo da alma de Mateus e diz apenas duas palavras que mudaram a história daquele homem para sempre: segue-me. E a palavra diz que Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Ele deixou o dinheiro, a corrupção, a vida velha na mesa, e foi atrás do Mestre. E para piorar a situação na cabeça dos fofoqueiros da época, Jesus vai jantar na casa de Mateus. Senta na mesa com ele, com outros cobradores e pecadores. Os fariseus, que eram os santos de fachada, ficam escandalizados: como é que o vosso mestre come com essa gentalha? E aí Jesus dá aquela resposta que é um bálsamo para nós hoje: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus filhos, vamos trazer isso para o chão da nossa casa, para a realidade dura que nós vivemos hoje. Quantas vezes você se sente exatamente como Mateus na coletoria de impostos? Você olha para sua história, para os erros que cometeu, para os vícios que não consegue largar, para o seu casamento que desmoronou, e se sente indigno do amor de Deus. A sociedade de hoje é especialista em apontar o dedo. Hoje em dia, na internet, as pessoas cancelam as outras por qualquer erro. Se você falha, o mundo te descarta, te joga na lata do lixo. E muitas vezes, até dentro da igreja, nós encontramos os fariseus modernos, pessoas que se acham perfeitas e que olham torto para quem está sofrendo, para quem está com a vida torta e precisando de ajuda. Mas Jesus está te dizendo hoje: meu irmão, minha irmã, a igreja não é um museu de santos, a igreja é um hospital para pecadores. Se você está doente, se a sua alma sangra, se a sua mente está esgotada pela ansiedade, é exatamente de você que Jesus está atrás. O médico não vai visitar quem está correndo a maratona, o médico vai para o UTI, vai para o leito de dor. Jesus é o médico divino, e ele está entrando na coletoria de impostos da sua vida hoje. Ele não tem nojo da sua miséria. Ele não tem medo das suas feridas. Ele quer sentar à mesa com você. Ele quer jantar na sua casa. Talvez hoje você esteja paralisado pela depressão, se achando um peso para sua família. Talvez você esteja afundado em dívidas, escravo do álcool, da pornografia ou de relacionamentos que só destroem o seu coração. Escute a voz do Mestre que não te condena, mas te convida: segue-me. Levanta dessa mesa de sofrimento, meu filho.
levanta dessa vida de aparências. Minha filha, aceite a misericórdia. O Senhor prefere um pecador arrependido que chora aos seus pés do que um justo orgulhoso que se acha dono da verdade. Deixe Jesus curar a sua vida hoje. Entregue as suas doenças físicas, emocionais e espirituais nas mãos do único médico que não cobra consulta, porque ele já pagou o preço com seu próprio sangue na cruz. Confie no olhar amoroso de Jesus e deixe ele transformar a sua vida, assim como ele fez com São Mateus. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico divino, bom pastor das nossas almas e salvador do mundo, nós nos colocamos agora diante da tua presença santa, majestosa e, ao mesmo tempo, tão acolhedora e misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração para te adorar, te bendizer e render infinitas graças por esse amor absurdo, apaixonado e incondicional que tu tens por cada um de nós. Como é bom, Senhor, como é libertador saber que nós não precisamos fingir que somos perfeitos diante de ti. Tu nos conheces por dentro e por fora. Tu sondas as profundezas do nosso ser e, mesmo conhecendo os nossos piores defeitos, as nossas fraquezas mais vergonhosas, tu não nos rejeitas, mas nos convidas para sentar à tua mesa. Nós te pedimos perdão, amado Jesus, de todo o nosso coração. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós nos comportamos como os fariseus do Evangelho. Perdoa a nossa língua afiada que julga, que fofoca e que condena o irmão que caiu, esquecendo que nós também somos pecadores necessitados de graça. Perdoa a nossa arrogância, o nosso orgulho espiritual, essa mania triste de nos acharmos melhores do que os outros. Senhor, arranca de nós esse coração de pedra, esse olhar de condenação. Lava-nos com a força e o poder do teu sangue precioso. Purifica as nossas mentes e dá-nos a graça de termos o mesmo olhar de compaixão que tu tiveste por Mateus. Ensina-nos a amar sem medidas e a acolher os que estão caídos à beira do caminho. Olhai por nós, Senhor Jesus, porque nós somos os doentes que precisam desesperadamente do médico. Nesta hora de forte clamor e súplica, nós te apresentamos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a esta oração e que se encontram doentes no corpo e na alma. Nós te suplicamos, Senhor, pelas mentes que estão em agonia. Olha para os teus filhos que estão aprisionados na masmorra escura da depressão severa. Mentes que perderam a vontade de viver, corações que estão esmagados pela tristeza e pela falta de esperança. Entra nesses quartos escuros agora, Senhor. Toca nesses filhos que choram sozinhos de madrugada. Nós clamamos também por aqueles que são reféns da síndrome do pânico e da ansiedade incontrolável. Jesus, acalma esse mar revolto. Manda que os ventos do medo se calem. Restaura a química do cérebro, acalma os batimentos cardíacos e devolve a sanidade mental, a paz e a alegria de viver. Nós te pedimos com lágrimas nos olhos, Senhor, pelas curas físicas. Passa agora pelos corredores dos hospitais, entra nas UTIs, visita aqueles que estão em suas casas definhando em leitos de dor. Nós te apresentamos os enfermos com câncer, com doenças autoimunes, problemas crônicos nos ossos, doenças respiratórias, problemas cardíacos e todas as enfermidades que os médicos humanos desenganaram. Tu és o médico dos médicos. O teu toque traz a vida. Dá a ordem, Senhor, para que toda célula maligna, todo tumor e toda infecção sejam varridos dos corpos dos teus filhos. Nós cremos no teu poder infinito para realizar milagres no meio do teu povo hoje, levantando os caídos e restituindo a saúde para a glória do teu nome. Nós te entregamos também, amado Mestre, as nossas famílias. Olha para os casamentos que estão na UTI da vida, vivendo de brigas, de frieza e de distanciamento. Vem sentar à mesa das nossas casas, Jesus. Restaura o diálogo, derrama o vinho novo do perdão e da tolerância entre os maridos e as esposas. Nós clamamos pelos nossos jovens e crianças que estão se perdendo nas coletorias modernas, nas drogas, no álcool, nas más companhias, na pornografia e na escravidão mortal das telas dos celulares. Chama os nossos filhos pelo nome, Senhor. Dá a eles a graça de ouvirem o teu segue-me e de abandonarem as coisas que matam a alma. Quebra todas as correntes do vício e liberta as nossas gerações. Senhor da misericórdia, olha para os nossos problemas materiais.
Olha para os pais e mães de família que estão doentes de preocupação, desempregados, humilhados pelas dívidas e sem saber como colocarão o pão na mesa amanhã. Tu és o Deus provedor, aquele que multiplica os pães e os peixes. Abre as portas do emprego, restitui a dignidade do trabalho e abençoa o suor dos teus filhos. Ensina-nos a confiar que, mesmo no meio da tempestade, a tua mão forte está nos segurando. Nós nos consagramos inteiramente a ti, entregamos as nossas fraquezas e as nossas dores em tuas mãos chagadas, porque sabemos que aquele que nos chamou é fiel. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que injeção de ânimo e de amor nós recebemos nesta hora. Você consegue sentir como o peso diminuiu? O Evangelho de hoje é o abraço de Deus para você. Nunca mais permita que o inimigo ou as pessoas deste mundo digam que você não tem jeito, que você não tem valor. O Divino Médico veio para os doentes, e a misericórdia dele é infinitamente maior do que qualquer pecado, qualquer fracasso ou qualquer doença que você carregue. Você é amado, você foi chamado e você tem lugar na mesa do Senhor. Minha gente, nós não podemos guardar essa boa notícia maravilhosa só para nós. Tem muita gente por aí sofrendo, se achando indigna, precisando ouvir que Jesus é o médico que cura as dores da alma. Por isso, eu te chamo para ser um missionário comigo agora. Clique no botão de inscrever-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossas orações diárias, e faça a sua obra de caridade do dia. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, para os amigos do trabalho, envie para aquela pessoa que está deprimida, se achando o pior dos seres humanos. Leve essa luz até ela. Para eu saber que você participou dessa oração de corpo e alma e tomou posse da sua cura, vá ali nos comentários e escreva bem forte, declarando a sua fé: Jesus, eu sou o teu doente, cura-me e tem misericórdia de mim. Registre isso como um grito de confiança. Um conselho prático para a sua semana, uma tarefinha de amor, nos próximos dias, quando você olhar para alguém que errou, alguém que tem um vício ou que te machucou, não aponte o dedo. Olhe para essa pessoa como Jesus olhou para Mateus. Olhe com misericórdia e reze por ela. Isso vai libertar o seu próprio coração. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos amados. Um abraço bem apertado no seu coração e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.